Você já viu um novo filme gospel que tá no cinema? Dos mesmos produtores de Desafiando Gigantes e A Prova de Fogo e uma continuação direta de Quarto de Guerra? Nós temos então A Forja, esse novo filme dos irmãos Kendricks, bem famosos por conta das suas produções no meio cristão e que deram esse grande presente pra gente. Então salve galera, eu sou o Rafael Fi e esse aqui é o Teologia em Hollywood, canal cuja proposta é falar sobre cinema sobre um viés cristão. E é curioso porque esse vai acabar sendo o primeiro filme gospel que eu trago aqui pro canal. Mas na verdade tem um motivo para isso que eu confesso que eu não sou muito fã de filmes gospel. Mas aqui nessa análise, sem spoiler por sinal, porque eu quero que você tenha essa experiência direta com o filme, eu não vou criticar nem trazer nenhum ponto negativo porque eu reconheço a dificuldade que é fazer obras cristãs. Seja pela questão do orçamento, né, que obviamente um filme cristão ele nunca vai ter um orçamento de um filme dessas grandes produções de Hollywood, seja também por conta dos atores, né, que geralmente vão ser amadores e dificilmente profissionais, até porque é curioso a gente notar que todo o elenco ali é formado por cristãos, sendo assim, né, óbvio que nem todos vão ser profissionais. Então a gente reconhece aqui a questão da dificuldade de produzir uma obra cristã e a gente tende a elogiar quando alguém toma essa iniciativa e tenta entregar uma boa obra pra gente e graças a Deus, esse é o caso aqui em que a gente tem uma obra muito interessante que percorre a jornada de um jovem garoto que está entrando na fase adulta, dentro de também uma história que gira em torno de um meio empresarial. Isso é bem curioso. E antes que eu me esqueça de falar, a proposta aqui então é a gente passar rapidamente pela história e a gente tirar então alguns dos temas, já que o filme ele aborda vários temas, mas a gente tirar alguns desses temas e expandi-los um pouco mais aqui nesse vídeo, certo? Então eu já convido você a pegar sua bigorna e dar aquela marretada, aquela martelada no botão do like e chega mais comigo e bora então falar de A Forja. Bom, como eu mencionei, o enredo ele gira em torno então de um rapaz, um jovem adulto que está iniciando ali a sua vida profissional e tudo mais. E isso é interessante porque não só fala mais diretamente com um público mais jovem, mas que também traz uma trajetória e um roteiro bem interessante numa história ali que, como eu mencionei, ela gira em torno de uma questão mais empresarial, que pode parecer chato comigo falando aqui, mas eu te garanto que é um enredo bem fechadinho, uma história, uma aventura ali bem interessante da gente acompanhar. É uma história diferente que ao mesmo tempo prende a gente e deixa a gente curioso para saber como ela vai se desenrolar. E é tudo bem feitinho, bem gostosinho aqui. Então é muito legal a gente acompanhar a história desse jovem rapaz, porque a gente começa a história, e isso me agradou bastante, onde a gente vê essa jornada de amadurecimento desse jovem, onde ele começa ali bem irreverente, bem daquele jovem mesmo sem respeito nenhum, sem saber se portar nos ambientes, sendo até muitas vezes irreverente, desrespeitoso e tudo mais, e ele tendo esse amadurecimento de sendo alguém, um rapaz com postura, um rapaz que sabe se portar, um rapaz que vira de fato um homem, que sai dessa fase de ser basicamente um moleque sem noção nenhuma e vira um homem adulto, um homem de verdade, e que sabe tomar decisão na hora certa. E dentro dessa jornada, é claro que a gente vai ver esse rapaz nesse amadurecimento, a gente vai acompanhar a sua conversão, mas o filme é curioso porque a conversão do rapaz, ela é de certa forma no começo do filme, e a gente vai acompanhar então o amadurecimento dele também na fé cristã, tanto no quesito vida adulta em si, mas também no quesito fé cristã. E a gente percebe que mesmo após a conversão dele, ele ainda enfrenta dificuldades, ele ainda tem lutas que ele tem de lidar nessa jornada, nessa caminhada cristã, que todos nós sabemos que quando a gente se converte, não é o fim da história, viveram felizes para sempre. Na verdade, é só o começo da nossa história, onde de fato começam a vir as verdadeiras lutas, e a gente acompanha um pouco disso aqui nessa história. Mas deixa-me te dizer aqui e abrir meu coração e confessar que a minha maior luta, uma das minhas maiores lutas, é fazer com que você se inscreva nesse canal. Não é possível que você está assistindo esse vídeo até aqui e ainda não faz parte dessa comunidade. Então já se inscreve no canal e bora continuar falando do filme. E aí o filme nessa jornada, então, ele vai passar por diversos temas, como discipulado, amadurecimento, dinheiro, vida profissional, perdão, até ajuda social e tudo mais. E ainda que o filme ele aborde diversos temas, vamos olhar agora, a partir de agora, em algum desses temas e expandi-los um pouco mais. Bom, uma das discussões interessantes que o filme deixa aqui pra gente é dessa questão do dinheiro na vida do cristão.
cristão. Muito mais especificamente aqui falando da possibilidade de existirem cristãos ricos, porque a gente vai ver aqui no filme, muito bem retratado, de um cristão que ele é dono de uma empresa, que ele tem umas condições financeiras e que ele adota, vamos dizer assim, ou apadrinha um jovem rapaz, o contrata para sua empresa, mas ele diz, vou te contratar, mas com uma condição, você vai ter de passar com uma mentoria aqui comigo. E isso é curioso porque, mais uma vez, a gente vai ver a figura de um cristão que tem uma condição financeira favorável e que nessa história ele vai fazer muito bom uso desses recursos, mostrando que, mais uma vez, a ideia do dinheiro, biblicamente falando, o dinheiro ele não é demonizado segundo a Bíblia. O problema, segundo a Bíblia, é um amor ao dinheiro, mas o dinheiro em si, ele nunca é retratado como um problema, e sim um amor a ele. E um dos textos que a gente mal interpreta na Bíblia é justamente a passagem do jovem rico, onde eu mesmo, quando eu estava na faculdade, assisti uma aula de filosofia, e o professor falou que era impossível viver o cristianismo, e ele cita esse texto como exemplo, Pega todos os seus bens e vende e dá para os pobres. Só que o grande problema com essa interpretação é que Jesus ele não está dando uma regra para todo cristão seguir. Jesus ele não fala que todo cristão tem que pegar todas as suas posses, vender e dar aos pobres. Em momento nenhum isso é dito nas escrituras. Jesus ele fala isso especificamente para aquele jovem rico, porque Jesus sabe que a idolatria no coração daquele rapaz era justamente esse amor ao dinheiro. Então Jesus ele está tentando lidar com o pecado daquele rapaz, mas ele não está dizendo que não pode existir um cristão que tenha dinheiro. Embora, claro, ele vai afirmar ali mais para frente que realmente é muito difícil um cristão que tem posses ser salvo. Mas isso ele vai falar, é impossível aos homens, mas possível para Deus. E é claro que ali Jesus está falando de uma situação específica de alguém que tem amor ao dinheiro, mas quando a gente olha para o enredo bíblico como um todo, essa é a realidade de todo cristão. Na verdade, ninguém pode se converter por mérito próprio, mas é tudo fruto da graça de Deus. Mas voltando aqui para o texto, então, uma vez mais eu afirmo que o texto ele não é uma regra, Jesus ele não está ditando uma verdade para todo cristão. Até porque quando a gente olha para a história bíblica, a gente vê uma série de cristãos que eram donos de grandes posses. A gente pega a figura de Abraão, a gente pode pegar a figura de Davi, de Salomão. E no Novo Testamento a gente vai ver algumas mulheres com muitas posses que sustentavam ali o ministério de Jesus. Então existem sim cristãos ricos na Bíblia e eles podem fazer um bom uso do dinheiro para o avanço do reino de Deus. Na verdade, é isso que se espera de todo cristão. É ele saber administrar bem as suas posses, sendo um bom mordomo e usando tudo que está ao seu alcance para o avanço do reino de Deus, tendo ele muito dinheiro ou não, de tal forma que os nossos amores a todos os ídolos da nossa cultura, eles são destruídos e a única coisa que prevalece é o nosso amor a Deus. Deu para entender a ideia até aqui mais ou menos? Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre esse assunto. Outro ponto muito curioso que a gente vê aqui no filme é essa ideia de uma pessoa mais jovem caminhar com pessoas mais velhas. Gente, essa é uma ideia extremamente bíblica e valorizada nas escrituras, que deveria ser incentivado dentro das nossas igrejas, mas infelizmente não é o que acontece. Na verdade, a gente segrega muito mais as pessoas dentro da igreja. Então a gente cria uma salinha para as crianças, a gente cria uma salinha para os adolescentes, para os jovens e assim por diante. E o problema não está basicamente nessas salinhas, o problema é quando a gente segmenta muito, ao invés de a gente fazer justamente o contrário, que é integrar essas pessoas mais jovens para aprenderem com os mais velhos, porque isso é muito mais valorizado nas escrituras. A realidade que a escritura aponta e que bate muito com o nosso dia a dia é a ideia de que o jovem que anda apenas com o jovem, com aquele da mesma idade que ele será na verdade um tolo. E para a pessoa então passar por esse processo de amadurecimento, ela tem que andar com pessoas mais velhas. É claro que isso não é uma regra geral, mas essa é uma verdade muito importante que tem de ser valorizada e defendida nos dias de hoje. E deveria ser executada dentro da igreja, onde os mais novos andam com pessoas mais velhas e aprendem e amadurecem com elas, caminham junto com elas. O jovem que anda apenas com pessoas da sua idade, ele vai ser um tolo. O problema não é você abandonar as suas amizades, não é esse o ponto. Mas o problema é que se você só anda com pessoas da mesma idade que você, a tendência, não é uma regra definitiva, mas a tendência é que você será um tolo. E será muito mais difícil, muito mais demorado esse processo de amadurecimento. Não preciso nem citar muitos exemplos aqui, acho que o mais óbvio é o do filho de Salomão, onde ele tem essa realidade na frente dele, onde ele tem um grupo de conselheiros mais velhos e ele prefere ouvir os mais jovens, e não é à toa que todo o reino de Israel é dividido por conta disso. E aí, por fim, aqui, é claro, é o grande
tema do filme como um todo, que é essa ideia do discipulado cristão. E, gente, isso é muito importante, porque quando a gente fala da grande comissão, que está lá em Mateus 28, a gente costuma pensar e pregar sobre esse texto falando principalmente de evangelismo. Mas Jesus, quando ele fala ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, acho que muitos de vocês já devem saber que ali no grego, essa ideia do ide não é tanto uma ordem. Jesus ele não está dando uma ordem. Na nossa tradução parece que ele está dando a ordem ali, ide pregar o evangelho. Mas na verdade, uma tradução talvez que corresponda mais ao original é indo e proclamando o evangelho. Né? Por quê? Porque aos olhos de Jesus isso seria um processo natural. Né? Se nós amamos a Deus sobre todas as coisas, a gente vai falar daquele que nós amamos para as outras pessoas. Né? Pensa você que você já se apaixonou em algum momento da sua vida, e se você não era aquela pessoa chata que ficava falando para todo mundo da pessoa que você era apaixonado. É a mesma coisa com Deus. Se nós amamos a Deus, nós vamos falar dele para as outras pessoas. Então isso é um processo natural. Então Jesus fala indo e pregando o evangelho a toda criatura, batizando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas a grande ordem que está ali explícita no texto é a de nós fazermos discípulos para Jesus Cristo, ensinando-os a guardar todas as coisas. Então, a ordem da grande comissão é fazer discípulo. O chamado de Jesus Cristo é nós sermos seus discípulos, e aquele que é discípulo de Jesus Cristo é chamado então para fazer mais discípulos. Somente um discípulo de Jesus Cristo pode fazer um outro discípulo. E aí, é claro, vale mencionar algumas coisas aqui. A primeira é que isso não é uma tarefa só do pastor da igreja. O pastor sozinho, ele não vai conseguir discipular todos os membros individualmente da igreja. Então, por isso que isso é um chamado individual de cada cristão. É claro que cada um vai exercer esse chamado de uma maneira diferente, porque nós temos dons e talentos diferentes, mas todos nós, de certa forma, somos chamados para fazermos discípulos. Isso não é responsabilidade única e exclusivamente do pastor. E outro ponto que cabe a gente falar aqui também é que nós somos chamados para fazermos discípulos e não membros de igreja. Uma das grandes falhas da igreja de hoje é que a gente vai, prega para a pessoa, converte ela, batiza e de repente essa pessoa ela é abandonada. Como se, na verdade, não fosse justamente um pós-batismo que aquela pessoa precisa de ajuda, precisa de uma mentoria, precisa de alguém caminhando do lado dela. A gente acha que, batizou, tá salvo, então tá bom, se vira aí. Agora vem assistir o culto aqui e acabou. Sendo que não, nós precisamos caminhar com essas pessoas. O discípulo é aquele que caminha do lado do seu mestre. Então, a gente precisa ter muito claro que a igreja, ela não faz discípulos. Discípulos fazem discípulos. Mas isso, de certa forma, tira também um pouco da gente essa responsabilidade, esse peso do ganhar almas para Cristo. Se você é membro de igreja há um tempo, você já deve ter ouvido alguém falando assim, quantas almas você já ganhou para Cristo, e etc. E isso cria uma carga, um peso muito enorme. Aqueles, às vezes, que são mais tímidos, introvertidos, que às vezes até já chegaram a proclamar o evangelho de Jesus para alguém, mas nunca chegou efetivamente a ganhar alguma alma para Cristo. E aí a pessoa, ela acaba se sentindo mal nesse processo. Eu tenho até um vídeo aqui no canal, vou deixar no cardzinho aqui, onde eu analiso uma peça de teatro cristão que viralizou na internet um tempo aí, e que para mim ela ensinou uma série de bobeiras, principalmente envolvendo a salvação, e ali eu explico um pouco mais como esse processo de proclamar o evangelho, de ganhar almas, que na verdade isso não existe, mas que a gente costuma falar na igreja. Então fica a minha recomendação para você assistir depois desse vídeo aqui. E aí, é claro, uma vez mais, todos nós temos nossos dons particulares, todos nós temos maneiras particulares de servir dentro da igreja e de abençoar os nossos irmãos. Se você ainda não sabe qual que é o seu dom, em algum momento você vai descobrir e você vai perceber como que você pode abençoar outros irmãos nessa caminhada. Mas outro grande problema é que na vida da igreja, o que a gente faz é que a gente é muito mais reativo, né? Então a gente só dá atenção para as pessoas quando elas surgem com algum problema, geralmente um problema grave. E aí sim, quando a pessoa tem algum pecado, alguma coisa grande, aí que a gente vai e dá atenção para essa pessoa. Isso acontece, por exemplo, no local onde eu trabalho, em que nós temos elevadores ali um pouco antigos e o nosso contrato ele é bem defasado porque ao invés de ser aquele contrato que tem manutenções rotineiras, na verdade ele só tem manutenções emergenciais. Então o elevador ele tem que quebrar para a gente chamar o técnico e ir lá mexer no elevador. Só que aí nisso, quando o técnico vai, muitas vezes o estrago já está feito. E aí tem que pedir uma peça nova, às vezes é um processo demorado, às vezes é uma peça que
tem que pedir de outro país, porque o elevador é antigo e já não produz mais aqui no Brasil. Então é um processo muito demorado e muitas vezes pode ser tarde demais. É a mesma coisa na vida da igreja. A gente não pode reagir às pessoas apenas quando elas surgirem com problemas. No mundo ideal, a vida da igreja deveria ser justamente de pessoas que caminham juntas, que se nutrem, que caminham juntas, se abençoam mutuamente e amadurecem espiritualmente juntas. Problemas vão surgir, às vezes a gente vai ter de dar uma atenção especial mais para essas pessoas, mas a gente não pode dar atenção para as pessoas só quando surgirem esses problemas. A gente tem de ter essa caminhada cristã juntas, sempre abençoando, sempre prestando atenção uns nos outros e amadurecendo e caminhando juntos e se edificando mutuamente. Isso é muito triste porque a nossa cultura dentro das igrejas é justamente essa cultura de consumidores, né? Então nós somos incentivados a irmos para a igreja para consumir, para assistir uma pregação e depois ir embora correndo depois do culto e viver a nossa vida como se nada tivesse acontecido. E a nossa fé, na maioria das vezes, está reservada somente ao domingo, onde eu vou ali, assisto um culto e acabou. E essa fé não conversa com o resto da nossa semana. E pior do que isso é que nós não construímos relacionamentos cristãos, nós não construímos relacionamentos cristãos saudáveis. Nós não queremos, nós não buscamos por esses relacionamentos. E aí junta que se eu falei que o jovem que anda com um jovem é um tolo, imagine um cristão que só vive cercado por pessoas não cristãs, que não tem uma amizade, alguém do seu círculo da mesma fé, em que a pessoa ela pode se abrir, pode falar das suas lutas, dos seus vícios, das suas dificuldades, alguém que ela possa se abrir, pedir oração e tudo mais. E é por isso então que esse modelo de mega igreja hoje em dia é tão procurado, né? Tão famoso, é tão procurado, porque numa mega igreja as pessoas ali ninguém conhece ninguém, via de regra, né? A pessoa ela vai, não é notada, assiste um culto e segue a vida dela normalmente. Por isso que muitas pessoas preferem esse modelo de igreja do que aquela igrejinha de bairro, onde quando você pisar lá, todo mundo vai olhar para você, vai perguntar o seu nome, quem você é e tudo mais, né? Mas a gente deveria buscar, independente do tamanho da igreja, claro, a gente deveria buscar por relacionamentos cristãos, por pessoas que possam caminhar com a gente, por pessoas que vão nos abençoar nessa caminhada, por pessoas que partilham da mesma fé e que vão nos edificar mutuamente. Mesmo o apóstolo Paulo, ele escreve na carta aos Romanos como ele estava ansioso por visitar aquela igreja, porque ele também queria ser abençoado por aqueles irmãos, ele também queria ser edificado por aqueles irmãos. Não é apenas ele, nessa figura de apóstolo, que ia edificar aquela igreja. Não, os irmãos também iam edificá-lo. E a caminhada cristã é essa. São discípulos de Jesus Cristo caminhando juntos e discipulando uns aos outros, ensinando a guardar todas as coisas. Esse é o mandamento que Jesus Cristo deixou para nós. Fechou? Então essas foram as minhas considerações sobre o filme A Forja. Mais uma vez, um filme muito legal, bem bacaninha de assistir. Recomendo você assistir enquanto tá no cinema. E eu espero que não saia logo, que eu demorei um pouquinho para postar esse vídeo, me desculpe por isso. Mas eu vim aqui correndo e quero deixar aqui a minha recomendação para você ir lá assistir esse filme. E é curioso porque essa ideia da forja, né, onde a espada ela é formada, ela não é nova também no meio cristão, justamente nessa ideia de como cristãos eles se discipulam. Tem até um livro do William Hendricks que se chama Como Ferro Afia Ferro, que acredito que vai nessa linha. E se você quer uma recomendação também sobre um livro muito bom sobre discipulado, é o famoso A Treliça e a Videira, que se você não leu ainda, vale muito a pena dar uma lida, porque é um livro incrível. E deixa aqui nos comentários se por um acaso você quer um vídeo só sobre discipulado, onde eu poderia explanar melhor esse livro A Treliça e a Videira. E sobre filmes gospel, né, aqui no vídeo eu me privei de falar mal, trazer qualquer aspecto negativo aqui, mas se vocês quiserem eu também posso fazer um vídeo só sobre o porquê eu não gosto de filmes gospel, analisando principalmente um filme que fez bastante sucesso, mas que eu particularmente detestei, que é aquele O Deus Não Está Morto, o primeiro, né, que eu odiei, enquanto o segundo eu achei maravilhoso. Mas se vocês quiserem também eu trago analisando esses dois vídeos aqui no canal. Deixa aqui nos comentários se te deixa curioso essa proposta. E eu vou ficando por aqui então, meus irmãos. Eu te convido mais uma vez a curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar com os amigos, e eu peço sua ajuda porque quanto mais você interagir com esse vídeo, seja por meio de likes e comentários, mais o YouTube vai entregar ele para mais pessoas. Então eu peço sua ajuda, o canal aqui ele está começando, ele é bem pequeno e eu preciso da sua ajuda aí nesse engajamento para o canal crescer cada vez mais e, se Deus permitir, eu puder trazer cada vez mais conteúdos aqui para você também. Fechou? Então fiquem com Deus, gente. Até uma próxima, um abraço e eu espero ver você aqui em breve. Tchau!